Não sei como é que eu falo sobre isso, porque aconteceu um negócio muito bizarro essa semana. E eu não sei como falar sobre isso da maneira mais respeitosa possível, mais calma possível e mais clara possível, pra evitar maiores problemas. E pra respeitar o momento que essa pessoa tá passando também. Então, é difícil, cara. Como é que eu falo sobre isso sem ser tão direto? Sem ser... Deixa eu pensar. Cara, tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo da internet, no mundo dos influencers, no mundo dos comediantes. E dessa vez eu vou falar especificamente sobre comediantes. Mas eu não sei nem como abordar direito esse assunto, porque aconteceu algo muito bizarro. Cara, como é que eu falo sobre isso, cara? Como é que eu falo sobre isso? Deixa eu tentar resumir primeiro essa ideia. Bom, acho que não é novidade pra ninguém que acompanha esse programa que volta e meia a gente tem algumas... eu não gosto de chamar de guerras, mas tem uma guerra de reacts. Cada um faz uma piada daqui, faz uma piada de lá. Isso aconteceu já com vários personagens ao longo desse programa aqui. Eu imagino que seja sempre na esportiva que as coisas acontecem. Mas eu percebi que do último ano pra cá, ou dos últimos anos pra cá, tem algo acontecendo com a humanidade de maneira geral que tá se encaminhando pra um lugar esquisito. E isso que aconteceu me mostrou isso de uma maneira bem mais escancarada. Porque o que acontece, cara, normalmente? Normalmente o que acontece? Eu percebi que a esquerda, quando quer me atacar, eles me chamam de nazista, fascista, machista, racista, homofóbico, misógino e as variantes. A direita, quando quer me atacar, ou ela faz apologia ao meu suicídio, fala que eu vou me matar, ou ataca as pessoas perto de mim. A minha mulher, às vezes até a minha mãe e o meu cachorro. Às vezes acontece isso também. Então eu já percebi que são essas três... essas três formas que as pessoas que de alguma maneira entram em embates comigo têm de tentar contra-atacar as piadas que eu faço, os reacts, as palhaçadas que eu faço aqui. Normalmente é assim que funciona. Ou é chamar de nazista, fascista, racista, ou fazer apologia ao meu suicídio e falar da minha depressão, que eu não tenho, que eu tive em algum momento quando eu não sabia que eu era autista, e quando eu descobri que eu era autista, eu entendi o que eram essas coisas que eu sinto. Ou eles atacam familiares. E eu tinha decidido nesse ano que eu ia tentar uma abordagem nova nos reacts que eu faço sobre pessoas que usam uma dessas três vertentes para tentar me atacar de alguma maneira. Eu decidi que eu não ia mais fazer reacts muito longos, com muitas explicações e muitas pausas, que é como eu fazia no Rádio Show, que foi um projeto que durou 1 ano,
que a ideia era eu simular um programa de rádio de 8 horas, que eu tocava música, atendia ouvintes e exagerava muitas coisas. Eu fingia que eu era um locutor de um programa de rádio que falava coisas muito exageradas e sentia muitas coisas exageradas e fazia todo um teatro em volta das coisas que aconteciam. E eu usava bastante a televisão, comprava artefatos, peruca, fazia um monte de coisa. Que era uma maneira de tentar lidar quando alguém comprava uma briga comigo, ou até mesmo de cobrir os acontecimentos da internet de uma maneira mais criativa, mais interessante. E eu percebi que não era uma boa estratégia depois de um tempo, porque você fica muito tempo. Eu falei no último programa, eu acho, ou há 2 programas, que você ficar muito tempo no ar improvisando e tentando achar coisas, faz você falar coisas que você nem queria falar, piadas que não funcionam, coisas que você não... Coisas que você fala assim, puta, por que eu falei aquilo? Nossa, nada a ver. Porque você tem muito tempo no ar. Então aí, depois que eu percebi que esse formato de programa era interessante, era divertido pra quem ouvia, mas não me preenchia artisticamente, eu pensei, quando alguém falar de mim, ou quando eu entrar numa dessas, eu vou tentar fazer coisas mais rápidas e mais bobas. Eu vou usar o soundboard, não vou falar muita coisa, explicar muita coisa, tentar abordar isso de uma maneira mais imbecil, assim, mais leve, do que carregar com tanta explicação e tanta análise. E a partir desse ano eu comecei a fazer isso. E tava dando certo. Eu consegui tirar um pouco o peso desses fatos e tratar as coisas com mais leveza, porque, assim, quando alguém faz apologia ao seu suicídio porque você fez uma piada no Flow, você fica assim, cara, que coisa esquisita, que coisa pesada. E aí você pensa, como é que eu posso reagir a isso da maneira mais boba e rápida possível? Eu escrevi 5 minutos de piada sobre esse acontecimento. Quando me chamam de nazista, quando a esquerda me chama de nazista, fascista, blá blá blá, o que eu faço? Eu comecei a fazer. Comecei a fazer reacts bem bobos, cantando músicas, tentando fazer umas coisas mais autodepreciativas, fazendo piadas comigo mesmo. E teve um cara específico que tava me chamando de nazista, nas entrelinhas, um comediante. E eu falo isso com todo respeito, porque o que aconteceu depois exige muito respeito. Então, se você sabe de quem eu tô falando, do que eu tô falando, não vai atrás do cara, não zoa o cara, porque o que aconteceu saiu do mundo da esportiva e chegou num lugar sério pra essa pessoa. Então, se você tá ouvindo isso aqui e você sabe de quem que eu tô falando agora, o jogo não tá acontecendo, aquela coisa esportiva onde você pode brincar, mandar um emoji e a audiência dele fala de mim, aquela coisa na esportiva não tá acontecendo agora, porque eu não sei porquê, mas eu já vou explicar. Então tinha um desses comediantes que tava falando de mim. Eu fiz o que eu sempre faço aqui, fiz aquela bobagem de sempre, soundboard, música, palhaçada. Depois ele me xingou de novo e eu peguei esse xingamento e fiz mais um pouco de palhaçada. Foi o dia que eu fiz aqui o react, que eu apertei o soundboard com o pé, fiz uma edição engraçada pra tentar sempre deixar a coisa leve. Assim, cara, se você vai me chamar de nazista, você vai fazer apologia ao meu suicídio, você vai xingar minha mãe ou minha esposa, eu vou tentar lidar com isso de uma maneira mais criativa, pra não entrar num embate de... E eu não sei o que aconteceu com esse comediante específico,
Mas aparentemente ele teve um surto psicótico ou psiquiátrico, não sei como é que se fala, no último fim de semana, no domingo. E de alguma maneira, durante esses... Eu não sei qual foi o gatilho pra ele ter isso, provavelmente alguma coisa na vida dele, alguma coisa na vida pessoal dele aconteceu e ele teve um surto. E de alguma maneira ele direcionou esse surto a mim. Ele fez uma live, cujo título da live era três motivos ou três razões pela qual o Arthur Petri é neonazista. Ou 3 provas de que Arthur Petri é neonazista. Ele fez uma live assim, uma live onde ele estava claramente atordoado, ele se agride, ele bate na cara dele com uma garrafa, ele berra, ele dá tapa na cara dele. Provavelmente porque... Eu não sei porquê, porque isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque normalmente é assim que acontece, a pessoa me chama de... faz apologia ao meu suicídio, ou ela me chama de nazista, ou ela mente sobre a minha mulher e gera onda de ataques à minha mulher, e a gente faz piada sobre isso. E normalmente a pessoa que inicia o ataque não aguenta quando eu trato aquela coisa de uma maneira satírica e entra num vórtice onde ela perpetua aquele abuso que ela iniciou. Parece que para essas pessoas só pode existir o abuso inicial. Pode só existir a apologia ao meu suicídio, a mentira sobre a minha mulher, me chamar de nazista, etc e tal. E quando eu reajo com piada, quando eu escrevo uma piada, quando eu faço um quadro, ou só quando eu reajo ao que a pessoa falou e faço sátira, a pessoa entra num surto e continua o abuso e continua de maneira até 10 vezes mais agressiva a falar do meu suicídio, ou a falar da minha mulher, ou falar que eu sou nazista. Então, assim, é uma situação bem esquisita o que tá acontecendo, porque parece que pro abusador só pode acontecer o abuso. Só pode acontecer a primeira coisa. Se você reagir com piada, ela triplica o abuso. Isso aconteceu várias vezes. Então eu também fico assim pensando, cara, será que eu não deveria então parar de tentar extrair conteúdo criativo de quando alguém fala de mim? Um cara me chama de nazista o tempo inteiro, eu reajo de maneira caricata, tá errado. O cara faz apologia ao meu suicídio, eu reajo com piadas escritas, com técnica de piada escrita, tá errado. O cara vem a público, mente sobre a minha mulher, gera a maior onda de ataques a mim e a minha mulher que eu já vivi na minha vida. Eu faço piada sobre o cancelamento que a gente estava sofrendo, tá errado também. Então, assim, é sempre uma situação muito estranha. E agora me parece que isso aconteceu também com esse cara. Porque quando ele teve o surto, ele mirou em mim o motivo do surto dele. Ele fez essa live, que o título era esse, o que é um absurdo. Que é um absurdo você escrever um título desse. E na live não fala nada com nada, foi uma doideira. Eu lembro que uma das razões pela qual esse cara usou pra provar que eu sou neonazista, olha isso, cara. É um vídeo que tem no meu canal de clipes que eu falo que a síndrome de vira-lata não é uma síndrome. Nós somos vira-lata. Essa é a premissa do beat. Só que se você for agora lá no meu canal, escreve Arthur Petri síndrome de vira-lata, vê esse texto, 20 minutos de vídeo, onde eu tô tentando criar o texto, porque eu tinha a premissa, eu não sabia como é que era, e eu tô falando ali ao vivo e tentando construir. Eu tô defendendo os imigrantes, eu tô defendendo as pessoas que saem do Brasil e vão para outros lugares. Inclusive, o argumento central da minha piada nesse vídeo é que um cara que sai do interior de Minas Gerais e vai a pé até os Estados Unidos e nada... Como é que era que eu falava? Nada
500 km na braçada, rema mais 80 km, desvia dos snipers do FBI, entra nos Estados Unidos sem documentos, sem papelada, sem nada, e consegue abrir uma pizzaria ou consegue virar um chefe de cozinha. Esse cara, ele é um Navy SEAL. Ele devia ganhar uma vaga como membro honorário do exército americano. Essa era a piada que eu tava fazendo. Então eu tava tentando brincar com o termo síndrome de vira-lata, meio que dizendo, cara, nós somos mesmo. Nosso país é essa bosta que fizeram com a gente, os nossos governantes fizeram essa merda, a gente é, e a gente tenta ir pra outros lugares. Alguns brasileiros vão pros Estados Unidos, outros vão pra China. Eu lembro que eu fui ver o vídeo, porque ele usou esse vídeo como um argumento de que eu sou neonazista, porque segundo ele disse que eu considero o brasileiro uma raça inferior. Aí você fica, cara, ou você é burro, muito, muito, muito burro, ou você não tem paciência comigo pra ouvir o meu vídeo e entender onde é que tá o ponto central da piada. Porque eu sei, tem muita camada de sarcasmo, tem muita camada de ironia, tem muita camada que você tem que ter um pouco de calma pra consumir o meu programa. E se você já vem com preconceito, se você já vem com conceitos pré-estabelecidos, que é a mesma coisa, né? Eu repeti a mesma frase, porque eu achei que se eu falasse outra coisa diferente do primeiro, a frase ia fazer mais impacto, ia ter mais impacto. Mas se você vem cheio de preconceito, você não vai conseguir nem curtir o que eu tô falando. Porque sim, eu faço uma premissa agressiva dessas pra te prender, pra você ficar assim, caralho, o que esse cara vai falar? E eu sei que a premissa, no primeiro impacto é, cara, a gente é vira-lata mesmo, e aí? Eu sei que isso vai te pegar, e você vai pensar, meu Deus, que porra é essa? Só que se você ouvir o que eu tô falando justamente o contrário. Eu tô falando que a gente é muito foda. Porque era bem na época da crise daqueles imigrantes brasileiros que estavam sendo mandados de volta. E eu falei, cara, se esse cara conseguiu atravessar o Brasil a pé, ele atravessou a fronteira do México com um coiote, a nado, ele conseguiu pular um muro e desviar de snipers do FBI, entrou nos Estados Unidos, conseguiu um emprego. Trabalhou nos Estados Unidos e alugou um apartamento e tá lá hoje. Como é que você vai deportar esse cara? Esse cara é um super-herói? Essa é a premissa da minha piada. Só que assim, eu não sei se o cara não ouve, se tem preguiça de ouvir, se é muita informação pra uma geração que tá o tempo inteiro no Reels, no TikTok. E eu vejo, quem ouve meu programa há bastante tempo sabe que pra consumir isso aqui você tem que estar calmo, você tem que estar atento, você tem que estar entendendo pra onde eu tô te levando com as minhas ideias, porque se você ouvir desatento, você vai ouvir uma frase fora de lugar, você vai pensar, ih, que porra é essa? Como, por exemplo, nessa piada da cima de vira-lata, que esse cara usou como um argumento pra dizer que eu sou neonazista, tem uma parte que eu falo que o processo pra você tirar o visto, você tem que juntar documentos, você tem que juntar documentos, você tem que provar que você tem dinheiro, você tem que provar que você vai voltar, e você tem que passar na paleta de cores. Só que eu falo isso muito rápido. Isso é uma piada com o quê? Eu tô achando legal o racismo? Eu tô te falando assim, cara, os Estados Unidos é tão foda que pra você conseguir o visto, você tem que ser branco. É essa a piada? Ou eu tô falando que eles são racistas e eles meio que impõem um pouco disso no processo de visto deles? Você tá entendendo? Só que do jeito que eu falo, que é irônico, eu falo sério, só que eu conto com a sua inteligência de entender o que eu tô falando. E entender que essa piada da paleta de cores é uma piada com o racismo deles. Eu não tô dizendo que é legal que eles são racistas e que eles abrem uma paleta de cores e se você não passar no teste da paleta de cores, aquele meme do Family Guy, você não entra nos Estados Unidos. Então assim, eu tô sentindo que as coisas estão ficando bem perigosas porque não existe mais nuance, não existe mais atenção, não existe mais deixa eu ouvir o que esse cara tá falando. Pode dar um outro exemplo? Quando eu tava sendo perseguido e sim, cancelado pela galera da direita, que se você faz apologia do meu suicídio e nos seus comentários do seu vídeo tem um monte de gente dizendo, vai se matar, ele vai se matar. Quando essa mulher deixar ele vai se matar. Pra mim, você está fazendo uma apologia do meu suicídio e o seu público também. Pra mim, isso é um cancelamento por causa de uma piada, tá bom? Quando eu tava sendo cancelado por essa galera, uma das coisas que eles pegaram pra mostrar que eu sou um deprimido de merda, que vão me matar, foi a camiseta clássica do meu podcast, que é o There Is No Hope. Então presta atenção, você que é meu ouvinte, olha como tá baixa a capacidade e a condição do jovem de hoje de prestar atenção nas coisas e de observar as coisas com calma, sem julgar. A camiseta There Is No Hope é uma piada porque o bonequinho da camiseta está cagando e não tem os braços.
Portanto, ele não vai conseguir limpar o cu dele. Por isso que tá escrito There is no hope. É uma brincadeira, é uma piada com o fato de que não há esperança para esse bonequinho. Ele não tem como limpar a bunda dele. E outra coisa, sim, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, 2012, 13, 14, sim, eu sofria. Eu tinha vontade de me matar, eu estava triste. Sim, porque eu vinha descobrir hoje que eu sou autista, e muitas das coisas que eu sentia naquela época eu não entendia, e eu acabava desenvolvendo uma depressão porque eu não tinha as respostas, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E sabe como é que eu fiz para superar a minha depressão, a minha tristeza, os meus impulsos de autodestruição? Brincando com eles. Então, quando eu achei aquele bonequinho sem os braços, cagando, e escrito There is no hope, pra mim aquilo ali foi uma cura. Eu pensei, cara, eu posso brincar com essa sensação. Porque sim, quando eu era jovem, eu não tinha esperança de que a minha vida poderia dar em alguma coisa. Eu tinha fé, mas não tinha esperança. Eu achava que não ia dar em nada mesmo, a minha vida. Qual que é o problema? E sabe como é que eu resolvi isso? Fazendo brincadeira com essa minha sensação. Criando esse logo, criando essa camiseta. Então, pra mim, isso é um processo de cura. Um processo de... Se eu conseguir brincar com essa sensação que eu tô tendo agora, significa que essa sensação que eu tô tendo agora não é tão séria assim. Então, se você tá mal hoje, você tá triste, com depressão, qualquer coisa. Se você conseguir escrever uma piada sobre a sua própria depressão, você deu um passo pra começar a curar ela, porque você colocou ela no lugar dela. Que é uma coisa insignificante, inútil, que tá te mentindo, muito provavelmente. Muito provavelmente não, ela está te mentindo. Então, quando eu fiz aquela camiseta, aquele logo, pra mim foi uma cura. Eu pensei, caralho, eu posso brincar com essa sensação de falta de esperança que eu estou tendo com 20 e poucos anos. Que coisa boa. E por que eu tô relacionando com esse cara? Eu não vou falar o nome dele porque, em respeito a ele, porque o que aconteceu com ele deve ter sido muito grave e eu tô falando tudo isso aqui do fundo do meu coração porque eu gostaria realmente que as pessoas entendessem e se acalmassem um pouco. Então você vê que esses dois exemplos, o do There is no hope e dessa piada do vira-lata, se o cara tá com brain rot, que é o que eu acho que acontece hoje com as pessoas, elas estão muito tempo no celular, se elas se envolvem em pautas políticas, se elas estão dentro de uma bolha, de um grupo que já deu pra ela todas as respostas que ela precisa ter pra tudo que ela precisa seguir, quem são os inimigos, quem são os amigos, ela não consegue mais curtir nada no mundo. Aí o cara vê, imagina esse comediante, que ele tá imerso em ideologia comunista. E tudo bem, cara. Tudo bem você estudar, tudo bem você olhar, tudo bem você ver o vídeo do cara, tudo bem você admirar o Jones Manuel, tudo bem você ouvir o vídeo do Ian Neves, tudo bem você ler o manifesto, mas calma. Você não precisa mergulhar, vestir uma camiseta e achar que você encontrou agora um time e que todo mundo é teu inimigo, porque você fica doido quando você faz isso. E não é só a esquerda, não. A direita é doida. Um cara que faz apologia do suicídio dos outros ou ataca a família dos outros, pra mim tá doente, cara. Tá doente porque vestiu uma ideologia, uma roupa de uma ideologia, e agora só consegue enxergar o mundo assim. O cara tá imerso em ideologia de esquerda, luta de classes, nazismo, combater os nazistas, que o cara vê o meu vídeo, onde eu falo síndrome de vira-lata não existe, eu desenvolvo um texto de 20 minutos no improviso. Como é que eu vou te explicar como é que funciona esse podcast. Eu escrevo palavras-chave, eu escrevo Deus privada diabo. Ó, Deus privada diabo. Eu venho aqui e começo a falar. Eu não sei como é que vai sair a frase. Eu não sei como é que a ideia vai acontecer. Depois eu vejo o podcast e penso, pô, ali tem uma coisa maneira, hein? Eu posso levar pro palco. Mas eu até às vezes escrevo o texto no meu computador como ele seria se ele fosse numa versão de literatura. Por exemplo, esse que eu fiz hoje, Deus privado e diabo, eu escrevi ele inteiro no meu computador como ele seria se ele fosse um livro ou um conto. Eu escrevi, mas só para exercitar, para as ideias estarem ali. Mas aqui, eu não sei como é que ele vai sair exatamente. Então, quando eu pego aquela premissa, síndrome de vira-lata não existe, a minha premissa era o seguinte. Em primeiro lugar, o brasileiro que saiu do Brasil e fez tudo aquilo que eu relatei, conseguiu entrar nos Estados Unidos, tudo que eu relatei, está lá, ele não devia ser deportado. Ele devia ganhar um visto plus, porque ele fez muito mais do que eu
que paguei os documentos, fui até a embaixada, passei na entrevistinha. O cara que conseguiu fazer tudo aquilo, ele é muito melhor do que eu. Tá? E a segunda premissa que eu queria desenvolver nesse texto da síndrome de vira-lata era pegar o termo e falar, a gente vira-lata mesmo. Foda-se. Foda-se. E aí, qual que é o problema? Vambora, nós somos mesmos. E por isso que a gente vai pra China, por isso que a gente vai pros Estados Unidos, por isso que a gente vai morar na Europa, por isso que a gente foge Tem gente que foge pro Paraguai. Mas não é que a gente é geneticamente vira-lata. É porque fizeram o nosso país ser uma bosta e a gente prefere sair. Só que quando o cara tá imerso em ideologia comunista, ele não tem espaço mental pra curiosidade. E se ele decidiu que eu já sou um cara de extrema direita, fascista, ou seja lá o que ele quiser, ele vai ver esse vídeo e ele vai pensar assim, lá, dizendo que brasileiro é inferior geneticamente, porque ele tá dizendo que os brasileiros são vira-latas mesmo. Quando você tá imerso em ideologia, isso vale pros dois lados, você perde a sua curiosidade e você não consegue nem mais ver a intenção daquele cara com o que ele tá falando. Isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Ainda mais um cara que nem eu, que eu não sou um comentarista político. Eu não sou um cara que tá envolvido em pautas, falando sobre o Congresso, sobre... Eu não tô. Tô tentando desenvolver premissas cômicas sobre as coisas que eu vejo no mundo. Naquela época, o que estava acontecendo era... Os brasileiros estavam sendo deportados dos Estados Unidos de volta pro Brasil. E eu quis achar um ponto interessante nessa história toda. E eu acho que eu achei, cara. Eu acho que é uma visão interessante você comparar um brasileiro que passou da fronteira do México pros Estados Unidos com um Navy SEAL. Eu acho que até na piada eu falo que ele passou por um Hell Week, que o Hell Week é o processo de seleção que o cara faz lá nos Estados Unidos pra virar um Navy SEAL. Os latino-americanos fazem isso todos os dias, cara. Eles deviam ser parte do Navy SEAL. Cara, essa ideia é muito boa. Mas você acha que um cara como esse, comediante comunista de esquerda, parou pra ouvir o que eu tava falando? Ou ele já, quando ele clicou no meu vídeo, ele já ativou todas o preset dele? Arthur Petri, nazista, extrema-direita, tinha a tatuagem do Proud Boy, as pessoas dizem que ele é machista, ele faz piadas transfóbicas, portanto ele é nazista. E essa não tem como ele tá tentando falar nada além do que eu já decidi na minha cabeça por causa dessa lista de coisas que eu acho desse cara. Porque se você vê o vídeo com calma, você vai ver, ele tá falando na verdade o contrário. Ele tá dizendo que o brasileiro é muito foda. Mas você tem que ter calma pra fazer isso. Então essa foi uma das coisas que ele falou durante o surto dele. E teve outras. Ele disse que eu era transfóbico, misógino. E aparentemente ele leu o comentário de alguém que foi no meu show e disse que a gente fazia piada machista lá de bater em mulher. Eu sinceramente não lembro de ter alguém fazendo uma piada dessas. Talvez seja mais uma questão de falta de interpretação de novo. Eu sei que provavelmente ele vai ver esse vídeo e eu quero falar que pra ele que eu tô falando tudo isso aqui de um lugar muito bom do meu coração, cara. Eu não quero o teu mal, por mais que você já tenha dado a entender nas entrelinhas e dessa vez, nem nas entrelinhas, né? Na linha mesmo. Uma coisa horrível sobre mim que coloca, sim, a minha vida em risco. Que eu não tenho como eu usar isso pra fazer um react tentando fazer algum tipo de piada, porque eu vi que a coisa tava muito mais séria pra ele. Mas o que me assustou, cara, porque quando ele fez essa live, que é muito assustadora, ele se bate, ele grita, ele chora, a sogra dele aparentemente aparece em algum momento preocupada e diz pra ele parar. E uma das coisas que ela fala é que a mulher dele tá tremendo no quarto, com medo, que era pra ele parar. Então assim, foi uma situação muito estranha. Foi bem esquisito, cara. Eu fiquei com muito medo, fiquei assustado. As pessoas vieram perguntar se tava tudo bem, o que tava acontecendo. E eu falei que eu tava com medo da minha segurança, porque era uma pessoa que mirou em mim, tava tendo um ataque psicótico por causa de mim, ou pelo menos mirou em mim, né, as coisas que estavam passando na vida dele. E no dia seguinte, de noite, quando você espera que a pessoa vai parar de te perseguir, vai parar de te atacar, vai parar de... Isso é praticamente um stalker. Essa pessoa surgiu de novo
nas suas redes sociais, fazendo stories. Acabei de receber o primeiro comentário de um fã neonazista do Arthur Petri. Aqui está o comentário, que é um comentário eugenista. Então, essa eugenia aí fica de exemplo para vocês, para mostrar que eu não estava mentindo. Eu não estava mentindo na minha live. E, enfim, é que para eu provar tudo certinho, eu ia ter que dar umas informações de bastidores que eu não posso dar ainda. Mas, enfim, tá se mostrando. A galera tá se mostrando. Reafirmando tudo que tinha falado. Dizendo que tudo aquilo foi encenado. Que tinha sido uma piada. Que é esquisito. Que parece que de alguma forma ele tava querendo me provocar. Porque eu disse que quando eu fiz os reacts de stand-up, eu tava fazendo uma piada. Eu tava tentando zoar a arte que zoa todo mundo. E pra mim isso era uma piada. Pelo menos um beat. Tanto era que eu colocava os meus stand-ups nesse quadro. Eu me zoava. Se você for no meu canal, vai ter eu reagindo ao meu próprio stand-up e me zoando pra caralho. E parece que isso entrou na mente dele de alguma maneira. E ele disse, tentou fingir que tava fazendo a mesma coisa. Eu não sei, cara, foi muito confuso, mas no dia seguinte eu tava muito assustado. Porque quando você vê um cara nessa energia, tendo um surto psicótico mirando em você, você fica com medo. Você fica com muito medo. Você tem medo de sair na rua, você tem medo de ir nos lugares, você fica com medo. E você pensa que a pessoa vai sair do surto, vai parar. E no dia seguinte ela voltou para as redes sociais e reafirmou. E voltou a falar de mim. Fez stories falando de mim, falando que o meu público é todo neonazista. E eu comecei a ficar mais assustado ainda quando ele começou a postar foto minha no feed do Instagram dele. Ele postou uma foto minha no feed do Instagram dele. E depois começou a postar um monte de coisa desconexa. Umas conversas com pessoas. Eu fiquei monitorando tudo, porque eu tava sendo um alvo de uma perseguição. O cara faz uma live domingo falando tudo aquilo lá de mim, se batendo na cara, dando soco na cara dele, gritando, fazendo tudo que ele fez. No dia seguinte, aliás, no mesmo dia de noite, ele posta uma foto minha no Instagram dele e faz stories. Pra mim, isso já tinha estabelecido uma forma de stalking. E quando tudo isso começou, eu mandei pros meus advogados, tá acontecendo isso. Quando esse cara não parou de falar de mim e postou uma foto minha no Instagram dele, eu mandei lá no grupo dos advogados e eles falaram, cara, isso tá começando a configurar stalking. Tá começando. Então você fica com muito medo quando esse tipo de coisa acontece. Eu fiquei com muito medo. E eu fui dormir com medo. E quando eu acordei no dia seguinte, ele tinha apagado tudo. A minha foto, a live, tudo. Eu espero que ele esteja... Que as pessoas em volta estejam cuidando dele, que ele esteja procurando ajuda pra ver de onde veio isso. Por que aconteceu tudo isso. Eu espero que ele fique bem. E eu espero que ele... Se ele ver esse vídeo, eu espero que ele... Ao contrário da forma como ele vem me julgando nos últimos anos, ele baixe a guarda e a arma e todos os preconceitos que ele deve ter sobre a minha figura. E ao contrário da maneira como ele viu aquele vídeo sobre a síndrome de vira-lata, ele veja esse vídeo com um olhar novo. Com um olhar diferente. É que pra mim é muito esquisito essas pessoas se sentirem tão à vontade de falar o que elas quiserem sobre mim. E quando eu ouso entrar no jogo, normalmente esse é o tipo de reação. Ou o cara tem um surto, ou o cara triplica os ataques, ou o cara se faz de vítima. Todas as vezes que eu passei por isso foi assim. Todas as vezes. É muito esquisito, cara. É muito esquisito. Acho que eu devo ter passado por isso já umas 5 vezes já na minha vida.
Cara, tem um outro exemplo parecido com esse, cara. Uma vez foi no meu programa um entrevistado e eu tava pronto pra entrevistá-lo como eu entrevisto todo mundo. Eu pesquisei o cara, eu estudei sobre o cara, eu tava pronto pra fazer uma entrevista boa com esse cara. Só que ele começou o programa e começou a me desrespeitar. Ele começou a tentar cavar uma briga, uma discussão. Ele começou a me provocar. E eu comecei a provocar de volta. E eu levei até o fim. Vocês sabem de qual episódio eu tô falando. Só que depois disso, as pessoas falam, olha lá como o Petri tratou o cara. Olha lá o Petri. Eu fico assim, mas peraí, cara. Como assim, cara? Eu me preparo pra entrevistar o cara. Eu estudo o cara. Eu concedo meu tempo pro cara. Eu trago ele pro meu programa pra ouvir ele, pra expor ele pro público. Ele propõe um tipo de interação comigo que é provocativa, piada, sarcasmo, humor. Eu entro, só que só porque eu sei fazer bem isso que eu me proponho a fazer, aí a pessoa passa pro lado da vítima. É sempre assim, cara. É sempre assim. O outro cara de direita lá faz apologia do meu suicídio, simula me matando na live dele, deixa lá um monte de comentário de um monte de gente dizendo que eu vou me matar. Eu faço 5 minutos de piada. Ai, meu Deus, fez piada. Ai, meu Deus do céu. Aí mais 1h40 de vídeo aí falando da minha mãe, falando da minha depressão, falando de novo sobre o meu suicídio. Aí eu faço mais 5 minutos de piada. Ai, meu Deus, fez piada. Mas você fica assim, cara, nós vamos brincar ou não vamos? O que tá acontecendo? Tem um outro que simplesmente mentiu pra internet inteira que a Bianca, minha mulher, foi responsável pela saída dele da minha empresa. Simplesmente mentiu, foda-se. Jogou na internet. A culpa é dela. Ela que fez isso. A internet inteira acredita, até hoje. Nos atacam até hoje por causa disso. A gente faz piada sobre o acontecimento. Eu me visto de John Lennon, porque as pessoas estão nos chamando de John Lennon e Yoko Ono. Ai, meu Deus, olha lá, fazendo piada de Yoko Ono. Aí você fica, mas pelo amor de Deus, cara. O outro me chama de nazista, me chama de arrombado. Eu reajo. E o cara tem um surto. E faz uma live. Arthur Petri é nazista. Mas pelo amor de Deus, cara. É muito estranho. Eu espero que essa história mostre pra vocês o perigo de você se politizar a esse nível. Os perigos de você colocar uma venda nos olhos e só ver aquele mundo. Eu sou um comunista, eu caço nazistas. Eu sou um comunista, eu caço nazistas. Eu sou um conservador, eu caço esquerdistas. Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Isso te deixa doente. Não é legal. Tudo bem você ter umas ideias políticas, achar certas coisas sobre a vida. Mas eu acho que a gente vive a gente tá num estágio da humanidade que as pessoas estão tão vazias. Mas elas estão tão vazias que quando elas encontram política e todo o charme da política, elas injetam aquele líquido dentro delas mesmas e se preenchem com a política. Só que ela tá vazia ainda. Ela continua insegura, ela continua sem desenvolver suas habilidades, ela continua sem chegar nesses lugares que só ela pode se levar, mas ela tem uma falsa impressão de que agora ela tá preenchida porque ela encontrou política. E quanto mais vazia a pessoa tá, mais perigosa é a política, porque a pessoa encontra tudo na política. Ela encontra um grupo, ela encontra uma comunidade, ela encontra um objetivo, ela encontra os inimigos, ela encontra aceitação, ela encontra tudo. Só que é um preenchimento falso, é um preenchimento vazio, é um preenchimento de nada, porque essas ideias não são suas. Alguém desenvolveu essas ideias. Política você deveria olhar todos, olha todos.
Goste de todos igualmente, cara. Ache pelo menos curioso todo mundo. Todas as ideologias, ache elas curiosas. Não precisa vestir, não precisa mergulhar, não precisa levantar uma bandeira. Quando chegar no dia de votar, você vai lá e vota. Em quem você acha que mais se aproxima da média que você entendeu de tudo que falaram. Mas pra mim, um indício de uma sociedade doente é uma sociedade extremamente politizada. Uma sociedade extremamente politizada é uma sociedade que está muito doente. Muito doente. E tem aquela frase que todo mundo usa de Platão, né? Aqueles que não se... Como é que é aquela frase? Aqueles que não se importam. Como é aquela frase? Aqui, ó. É Platão? Quem não gosta de política vai ser mandado por quem gosta. Só que existe uma outra versão dessa frase também. Quem gosta de política vai ser mandado mesmo assim. Deixa eu ver a de Platão. Aqui, ó. Platão. Vamos discordar de Platão agora? Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E se você gostar de política, você será governado mesmo assim. E pode dizer mais por pessoas que nem gostam de política. Você acha que as pessoas que estão na política hoje, elas gostam de política? Ou elas gostam da fama que a política traz? Do prestígio que a política traz? Da influência que a política traz? Do dinheiro que a política traz? Se importando ou não se importando com política, você será mandado igual. A diferença é que quem não se importa não vai ter jogado o seu tempo fora. Essa é a única diferença. Os dois serão mandados iguais por pessoas que você nem sabe quem são. E a política está adoecendo as pessoas. A política está adoecendo as pessoas. Tenho certeza que se esse comediante não tivesse envolvido em assuntos políticos e vestido uma camiseta, ele estaria com a mente num lugar muito melhor e conseguiria lidar com essa guerra que ele mesmo propôs contra mim de uma maneira muito melhor. Porque eu também acho que as pessoas politizadas, assim que elas veem um lapso de um comportamento em alguém que seja parecido com os comportamentos que ela decidiu que pertencem ao seu maior inimigo imaginário, ela se apega, ela pensa, achei aquele inimigo. Então, no caso dos comunistas, é o nazismo. Tudo bem se combater nazistas, mas se inscreve no concurso da Polícia Federal, passa na prova e vai trabalhar na Polícia Federal. Lá você vai combater nazistas pra caralho. Você vai descobrir onde é que tá a célula nazista, você vai invadir o QG deles, você vai prender os caras. Agora, o que você tem é um monte de jovem na internet o dia inteiro, lendo um monte de coisa, sendo bombardeado por paranoias dos seus pares. Aí eles criam uma lista de comportamentos desse suposto nazista. Aí ele vê um cara fazendo uma piada sobre síndrome de vira-lata, ele já liga, eugenia, nazismo, eugenia, genética, vira-lata, disse que brasileiro é vira-lata, é pior que o americano, então, portanto, nazista. Tá aqui o cara que eu vou combater. Porque você tem que se livrar disso aqui, ó, que eu tô mostrando. Desse tijolo que enfiaram na sua cabeça. Porque de duas uma, cara, ou você quer combater o nazismo, e aí você vai pra Polícia Federal e você combate o nazismo de verdade. Ou você vai perseguir pessoas inocentes na ânsia de virar esse herói que você se propôs a ser. E é meio que isso que a gente tá vivendo hoje. As pessoas decidiram que elas são esses super-heróis que vai combater o nazismo, que vai combater o comunista, que vai combater o esquerdismo, que vai combater o não sei o quê. E elas vão pegando pessoas inocentes no meio do caminho. Então você vai lá e faz uma piada sobre o aumento da popularidade dos comunistas. O cara faz uma apologia ao seu suicídio. Um monte de gente começa a confirmar essa mensagem. E já começa a perseguir a tua mulher e tudo mais. Porque o cara quer ser esse herói que combateu
o esquerdista, o esquerdomacho, o cara que lacrou. Eles querem ser super-herói. E o outro lado quer ser o super-herói que combate esses tais nazistas. Então o cara vê o cara fazendo uma piada de preto, uma piada de cadeirante, o cara, tá lá o nazista que tanto me falaram. Mas não é porque ele quer combater o nazismo, é porque ele quer ser o super-herói que combateu o nazismo. E aí o cara vem pra cima de mim, por causa de uma bobagem daquelas. Mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com a vontade daquele cara de ser um super-herói dentro da existência dele. Então ele me vê... É mais ou menos como aquela série, aquele episódio do Black Mirror, que eles ensinavam os soldados a ver o adversário como uma barata. Lembra dessa série? Desse episódio? É assim que pessoas politizadas lidam com a vida. Elas foram doutrinadas a ver as pessoas que não falam o que elas acham legal como baratas. Então elas podem pisar, elas podem matar, elas podem perseguir, elas podem falar o que elas quiserem sobre essas pessoas, porque elas são baratas. Você é só um esquerdista. Você é só um extremista da direita. E assim a gente vai, cara. E foi isso que eu falei na época do Charlie Kirk. Quando eu falei pros esquerdistas. Cuidado. Muito cuidado. Porque daqui a pouco as pessoas podem decidir que você é uma espécie de Charlie Kirk do outro lado. E decidir que a sua vida não vale nada. E esse cara que fez tudo isso que eu relatei, ele tava comemorando a morte do Charlie Kirk. E isso me mostra muito sobre quem ele é. E como ele enxerga as pessoas que não falam as coisas que ele acha legal. E não é por acaso que ele entrou nesse surto. Porque de fato ele deve me ver como uma barata, como um inseto a ser morto, como um Charlie Kirk. Não existe espaço pra entender o que eu tô falando, pra pensar no que eu tô falando, pra repensar o que ele acha de mim, pra ouvir o que eu tô falando. E até mesmo se ele confirmar que o que eu falei é errado ou prejudicial, pra refletir se ele pode ou não se colocar nessa situação, nessa posição de matador de Charlie Kirks. Porque eu sei que ele deve me ver como um Charlie Kirk. Que ele já vem repetindo essa mensagem sobre a minha pessoa há algumas semanas. Então assim, quando você comemora a morte de um cara, você tá vendo ele como uma barata. E é isso que essas pessoas estão fazendo. Todas elas. Não vem me dizer você de direita que quando algum esquerdista apanha ou morre, você não comemora. Tava lá todos esses direitistas que choraram pela morte do Charlie Kirk estavam zombando do Paul Pelosi, que tomou a martelada na cabeça lá nos Estados Unidos. O próprio Donald Trump postou uma foto do martelo lá, todos eles zoaram. Então assim, um vê o outro como uma barata a ser morta. E de alguma maneira, alguns deles têm surtos psicóticos por causa da política. Por causa da política. Quando você passa muito tempo no quarto, lendo muita coisa, sendo bombardeado por informações selecionadas por uma bolha específica, isso vale pros dois lados, cara. Você entra numa hipnose, você entra numa forma de hipnose e quando vê, você não consegue mais lidar com divergências, com diferenças, com pessoas diferentes. E ou você tem um surto, ou você comete alguma coisa, como matar alguém, ou mandar matar alguém. Então, eu não sei, eu tava com medo de abordar esse assunto porque ele foi muito pesado. Eu espero que eu tenha explicado bem a minha ideia e que fique tudo bem, cara, e que esse acontecimento mostre pra essa pessoa que talvez ela não tava escolhendo os melhores caminhos mentais para se estar. E que talvez a vida seja bem mais leve do que ela imagina. E que talvez as pessoas aqui do outro lado só estejam tentando. Quando eu faço um texto sobre síndrome de vira-lata não existe, eu tô tentando achar alguma coisa. Tô tentando pegar um assunto delicado e tentando criar um ponto engraçado, ou no mínimo interessante sobre ele. E o mínimo que eu posso fazer quando um cara desses me chama de nazista abertamente é
O mínimo. Dá uma zoadinha aqui no programa. Né? O mínimo que eu posso fazer quando alguém faz apologia ao meu suicídio é zoar a pessoa aqui no meu programa. O mínimo que eu posso fazer quando alguém mente descaradamente sobre a Bianca é brincar com as consequências que essa mentira trouxe pra minha própria vida. Mas aparentemente nem isso eu posso fazer. Nem isso eu posso fazer. Mas é isso aí, cara. Sei lá, cara. Esse é o clima que eu posso fazer, cara. Eu queria fazer um programa pra cima e feliz? Queria, mas a vida tá uma loucura. Quem sabe nós não estejamos passando por um fim de ciclo mundial da humanidade como um todo. E esse programa tá sendo assim porque a gente tá passando por isso e daqui a um tempo a gente consiga se divertir mais. Eu espero. Eu realmente espero que a gente consiga.